Olá, meus meninos e minhas meninas da escola Miran Marroquim. Hoje, terça-feira, dia 23 de março de 2021, estamos aqui novamente focado no Enem com essa tropa de elite maravilhosa que somos nós, tá? Hoje eu vou começar nossa aula tirando algumas dúvidas que surgiram ontem na nossa primeira aula, graças a Deus, tá? Gente, ó, o que é que nós vamos trabalhar a princípio? Vieram no meu privado. Professora, é para eu responder todas as questões? Professora, é para eu copiar? Gente, nós estávamos trabalhando com o módulo. O que é o módulo? Para começo de conversa, o que é um módulo? O módulo é um livro resumido, tá? Então, quando a gente está com o nosso livro na sala de aula, o que é que a gente faz? A gente vê um assunto. Exemplo, como a gente viu ontem, o assunto foi porcentagem. Então, o professor vai lá, explica o que é porcentagem, faz os exemplozinhos e, em seguida, ele coloca questões. Esse módulo vem da mesma forma. Você vai ter o assunto, que é o conteúdo, tá? E aí, embaixo, você vai ter as questões daquele conteúdo que o professor explicou. Isso vai ocorrer tanto no módulo de matemática, como de português, como de inglês, como de geografia, sociologia, com todos. O professor vai dar o conteúdo, o resumo daquele assunto, assunto é igual a conteúdo, e aí ele vai deixar sempre as questões para vocês resolverem. Professora, é para eu imprimir o módulo? Gente, se eu realmente tivesse estudando para o Enem, eu ia imprimir o módulo. Por quê? Porque ali eu poderia estudar mais, me aprimorar mais, porque eu estou com o papel. Eu gosto de estudar com papel, tá? Então, não é obrigatório, mas quem puder, imprima um módulo que fica mais fácil de resolver. Professora, é para eu anotar a questão e a resposta? Gente, tanto faz. Depende de como você vai estudar. Agora, as respostas, eu quero os cálculos. Exemplo, questão um deu letra A. Deu letra A por quê? Como foi que você chegou nessa resposta, tá? Professora, como é que a senhora vai saber se todo mundo está respondendo os exercícios? Eu não vou ter como saber se vocês vão esperar eu responder o exercício ou se vocês vão tentar fazer. Cabe a cada um de vocês ter consciência que vocês precisam estudar, tá? E outra, vai ter uma hora que você vai ter que fazer os cálculos dos exercícios. Por quê? Porque quando a gente for pegar os cadernos de vocês para corrigir, a gente vai querer esses esses cálculos, tá? Então, se eu não fizer agora, eu não tô, a aula da professora vai ficar lá no canal dela do YouTube. Eu não posso assistir hoje, tudo bem. Vou assistir amanhã, vou assistir depois. Mas uma hora eu vou ter que colocar o conteúdo em dia no meu caderno, né? Aí lembrando que eu tenho matemática, química, física, biologia, português, redação, inglês, história, geografia, sociologia, filosofia e educação física. São 12 matérias. Então, se eu não estou trabalhando, se eu não estou com outra ocupação, eu todo dia eu vou parar, ver as aulas que o professor deixou e vou atualizar o meu caderno para que eu não junte, tá? Porque uma hora a gente vai chegar e vai pegar esses cadernos para corrigir, tá? Então, ó, na aula passada, qual assunto eu abordei? Frações. Então, vou trazer para cá. Vem comigo. Aqui. E aí, ó. O assunto abordado, foi o primeiro assunto abordado aqui, ó. Tá? Foi, foi frações, tá? Então, ó, eu fiz um resumo. Eu
compactei o assunto de frações. E o que foi que eu fiz? Eu dei uma explanada das várias frações. E aí, em seguida, ó, eu fui aqui, ó, e deixei 4 questõezinhas para vocês tentarem fazer, tá? Então, ó, aproveitando, eu vou fazer a leitura da primeira questão com vocês, tá? Ó, as árvores de um parque estão dispostas de tal maneira que se construíssem uma linha entre a primeira árvore A e o trecho e a última árvore B. Ó, então, ó, entre a primeira árvore A e o trecho B, tá? Conseguiremos visualizar que elas estão situadas à mesma distância, ó. Situadas a uma mesma distância. De acordo com a imagem acima, que fração, tá? Representa a distância entre a primeira e a segunda árvore, tá? Olha, gente, como foi que eu fiz? Eu comecei a ler e comecei, ó, a marcar, tá? Com o meu aqui, comecei a destacar, tá? A parte mais importante do conteúdo, da pergunta. E aí eu vou ver, ó. Daqui para cá, A e B, eu tenho uma linha reta. E aqui, ó, quantos espaços eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, a distância de A até B foram divididos por 5, tá? Então, isso já quer dizer o seguinte, que o 5 vai me responder ao denominador da minha fração, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a questão 1, eu tenho a questão 2, e tenho a questão 3, tenho a questão 4, todas referentes ao assunto de frações, tá? E aí, esse módulo a gente vai usar toda a semana. Então, essa semana foi frações, semana que vem é outro conteúdo. Então, ó, desci para cá, ó, terminei o exercício 4, que é o último aqui, tá? De frações. Veio para cá, ó, já tem aqui, ó, destaca números decimais. Então, aqui já é outro conteúdo, tá? Então, nesse outro conteúdo, ó, terminou o conteúdo, que eu ainda vou explicar, tá? Ainda vou passando aqui explicar os conteúdos. Aí, ó, eu tenho outra questãozinha aqui. É para eu responder essa agora? Não. Qual foi o assunto que eu fiz? Que eu vi? Frações. Então, ó, frações. Eu vou responder a questão 1, a questão 2, a questão 3 e a questão 4. São todas de marca X. Eu marco só a alternativa que eu acho que é, vamos supor, 3/5, tá? Não, gente. Eu posso até marcar 3/5, mas eu tenho que calcular como foi que eu cheguei a esses 3/5, tá? Então, gente, ó, o nosso módulo de todos os professores vão ser trabalhado durante 2 meses, tá? Então, eu só vou responder as questões referentes àquele assunto, aquele conteúdo que o professor explicou na aula, tá? Outra coisa, gente, ó, teve muita gente vindo no meu privado perguntando assim, professora, eu não vou passar no Enem, professora, como é que eu vou estudar? Gente, todos os professores de vocês, o nome já diz, foco no Enem. O que é que nós fizemos? Nós estudamos todas as questões do Enem de 5 anos para cá, tá? E aí nós separamos os conteúdos que cai todo ano no Enem. Nós não separamos conteúdos aleatórios. Ah, a professora está dando frações, mas eu queria ver geometria analítica. Gente, eu estou dando frações porque há 5 anos o Enem cobra frações, tá? Eu não peguei assuntos aleatórios, tá? Então, professora não está dando matrizes nem determinante. Não. Por quê? Porque faz 5 anos que matrizes e determinante não é cobrado no Enem. Então,
Gente, tem conteúdos que nós vamos abordar em maior extensão e tem conteúdos que nós vamos abordar em menor extensão. Por quê? Porque eles não caem no Enem, tá? Outra coisa, gente, a gente começou a estudar, tá? Estou aqui, eu sou aluno do terceiro ano, e o primeiro assunto que a professora de matemática trabalhou, o primeiro assunto foi frações. E eu vou lá, vejo lá, e a minha grande dificuldade é as 4 operações, tá? Eu tenho que estudar as 4 operações. Gente, tem assuntos que vocês têm que levar para a vida toda. E vocês têm que fazer uma listagem, um checklist do que vocês vão estudar, seguindo esses módulos que os professores estão passando aqui. Por quê? Porque esses módulos, tenha certeza, eles estão trabalhando conteúdos que são cobrados todo ano no Enem. Não são conteúdos aleatórios que a gente pegou e jogou, não. São conteúdos que com certeza vão ser cobrados nas provas do Enem de vocês, tá? São conteúdos que vão ser cobrados no teste que você vai fazer para o emprego, são conteúdos que vão estar num concurso, tá? Então, gente, vamos focar, não vamos ter desespero, começamos hoje, tá? Começamos essa semana, então vamos nos organizar, nosso caderno, separar por disciplina, ter um horário fixo todo dia de estudar, olhar as aulas do vídeo, tá? E responder as questões, tentar. Os professores vão estar tirando dúvidas de vocês. Ontem recebi várias dúvidas, amei, estou aqui à disposição de vocês. Então, resolvam os exercícios sobre o assunto frações. E eu volto na próxima aula, se Deus quiser. Super beijo para vocês!